Assinale a opção em que a preposição de traz uma contribuição semântica para a frase, não sendo uma exigência de um termo anterior. Isto é, ela tem que ter um valor gramatical. É muito importante a gente observar isso. Até no curso a gente tem alguns vídeos só com questões martelando a diferença de adjunto nominal para complemento nominal, para a gente entender legal. O que acontece então é que a preposição, e na aula de preposição também a gente bate bastante isso, tá? A preposição ela pode ser relacional, também chamada de gramatical pela banca FGV. Esta preposição é trabalhada na aula de regência. Por quê? Quando há um verbo que exige preposição ou um nome que exige preposição. Então ela é alvo da transitividade de um nome ou de um verbo. Ela não vai transmitir sentido, tá? Ela não vai transmitir noção, sentido. E a gente tem a preposição nocional, aquela que transmite sentido. Ela não é exigida pelo nome anterior ou pelo verbo anterior, mas ela transmite um sentido. E normalmente, o que a gente observa é o seguinte: a preposição que é exigida por um verbo ou um nome, ela vai iniciar quem? Ela vai iniciar um complemento nominal, quando é um nome que exige, ou um objeto indireto, quando é o verbo que exige. Tá legal? Normalmente isso. Ok, essa é a preposição gramatical relacional. E a gente também tem a preposição nocional, como a gente falou anteriormente. Essa preposição nocional, que transmite sentido, ela pode fazer parte, iniciar uma locução adjetiva. Porque a locução adjetiva é aquela iniciada com preposição seguida de substantivo. Concorda comigo? E aí, essa locução adjetiva, ela vai se ligar a um substantivo. É o natural, beleza? Show de bola! E também a gente pode ter uma locução adverbial. A locução adverbial não transmite circunstância, né? Eu tenho um advérbio que transmite circunstância, mas eu posso ter uma locução adverbial. Então essa preposição pode ter um valor de meio, de modo, de causa, de lugar, de tempo. É a preposição nocional. O que a questão pede aqui pra gente? Assinale a opção em que a preposição de traz uma contribuição semântica para a frase, isto é, ela traz sentido. Ela é a chamada preposição nocional, beleza? Não sendo uma exigência de um termo anterior, ela não é gramatical, ela não é alvo de regência. Vejamos. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta, verbo transitivo indireto, de você, objeto indireto. Alvo de regência verbal, beleza? Esta é uma preposição gramatical. A letra B. Nunca chegarás a convencer um rato de que um gato traz boa sorte. Nunca chegarás a convencer. Quem convence pode convencer alguém, um rato, objeto direto, de alguma coisa. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. A preposição de foi uma exigência desse verbo transitivo indireto. Transitivo direto e indireto. Ok? Então também é uma preposição relacional. Ok? Beleza. Letra C. Perdoe seus inimigos, mas não se esqueça. Olha, quem se esquece de. Na nossa aula de regência a gente fala isso, né? Alguém esquece alguma coisa, verbo transitivo direto. Mas se eu insiro o pronome átono, que é uma parte integrante do verbo, ele exige preposição de. Quem se esquece de alguma coisa. Então, de seus nomes é o objeto indireto. Então, eu tenho aqui a preposição de, alvo de regência do verbo pronominal e transitivo indireto, esqueça, se esqueça. Continuando. Um bebê nasce com a necessidade. O terror é necessidade de alguma coisa. Veja, o substantivo necessidade ele é abstrato. Ele é gerado do verbo necessitar. Então, olha só, o verbo necessitar, quem necessita de alguma coisa. Ele é um verbo transitivo indireto e exige um objeto indireto. Quando eu transponho esse verbo transitivo para o substantivo também é transitivo. Então, se o verbo exige complemento verbal, o nome exige complemento nominal. Então, neste caso, também eu tenho a preposição de, alvo de regência, agora regência nominal. E aí eu tenho aqui um complemento nominal. Preposição também gramatical, preposição relacional. Então a gramática chama essa preposição alvo de regência de relacional
E a banca FGV, além disso, chama de preposição gramatical. Agora vamos lá, alternativa E. Sempre há um pouco de loucura no amor. Há um pouco. É um pouco de quê? De amor. Aí é o que a gente trabalha na aula de preposição, em que eu mostro a preposição de marcando uma relação de conteúdo. Ela transmite conteúdo. É um pouco de quê? É o conteúdo, é de loucura. Beleza? Então, neste caso, pode ser tipo, matéria, conteúdo, como aqui está também, tá? E aí inicia uma locução adjetiva. Tá legal? É um pouco, veja que o ele é um artigo indefinido. Pouco, ele trabalha com valor substantivo. E de loucura é uma locução adjetiva, cumprindo um papel de adjunto adnominal. E a preposição de um adjunto adnominal ou de uma locução adjetiva é nocional, transmitindo ideia semântica de conteúdo. Alternativa E que a gente marca.